Olá, pessoal, tudo bem? E aí, vamos lá? 11º dia do jejum. E assim, eu recebi essa mensagem com um estudo sobre essa passagem que a gente vai ler hoje. E eu fiquei no restante do dia, assim, pensando muito sobre esse estudo e pensando sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta, sobre como nós, filhos de Deus, temos nos comportado em meio às nossas rodas sociais, em meio às nossas pressões da vida. Enfim, vamos começar a ler. E hoje a gente vai estudar o quê? Daniel 6, de 1 a 15. Porque, gente, parece que a integridade, assim, né? É uma virtude em extinção hoje em dia, sabe? É isso que vai tratar um pouco esse texto aqui, né? A falta de integridade, gente, na escola, no trabalho, no namoro, na igreja, enfim, né? É grande. Mas na história, porém, né, aqui nos mostra que em meio à corrupção há pessoas ainda que se mantêm íntegras. E essa passagem de hoje vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó, rei Dário, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos Medo e dos Persas, que não pode ser revogada. Ai, gente, que raiva, né? E o rei Dário assinou o decreto. Pois ele assinou. Aí no 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim, foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei do Medo e do Persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, esses acusadores, ai Jesus, né? Lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Pois é, gente. Pois é, né? Quando a gente olha para essa parte, para essa leitura bíblica, olha, eu fico assim intrigada, né? Em como existem pessoas que veem assim, né?
realmente se levantam, né, para tirar nossa paz. E agora, esse estudo que eu vou ler sobre esses versículos, que eu achei muito interessante, eu quero deixar claro que ele é do Hernandes Dias Lopes, tá bom? Por que eu quero deixar isso claro, né? Porque eu vou ler aqui para vocês, a gente vai refletindo junto, vamos dar créditos aqui, né, a esse homem que teve a sabedoria, né, do Senhor para nos trazer esse estudo. Então, vamos lá. A gente começa a perceber, gente, que a vida de Daniel prova que um homem pode sim ser íntegro, tanto na adversidade como na prosperidade. Porque muitos fraquejam quando passa pelo teste do que dá adversidade. E Daniel foi íntegro quando chegou à Babilônia como escravo. E ele resolveu não se contaminar. Agora ele passa pelo teste que dá prosperidade. Foi o primeiro ministro da Babilônia e um governador do rei do Medo Persa. Pois é. E a integridade dele é o que? A mesma. Ele não se deixa seduzir nem pela riqueza, nem pela fama. Ele é um homem absolutamente confiável. Pois é, e a integridade nem sempre nos ajuda a ter amigos. Pois é. Por quê? A integridade, gente, ela ameaça um sistema de corrupção. Daniel incomodava a equipe do governo, não é à toa que foi a própria equipe, né, que se levantou contra ele. Um funcionário honesto é uma ameaça para o sistema viciado pela corrupção. Infelizmente, né? Isso é real, né? Um jovem que não transige em namoro é vista como quem? Alguém antiquado, né? Então aqui, alguém que não leva o namoro, a sua integridade moral, é o que é tido como o quê? Uma pessoa antiquada. Então assim, é interessante quando a gente vê a vida de Daniel, ela é a prova que a integridade implica em você e eu fazer o que é certo quando ninguém olha, ou mesmo quando todos transigem, né? Quando todos estão fazendo algo de errado. Uma pessoa íntegra procura agradar a Deus mais que aos homens. Ela não depende de elogio, de reconhecimento, ela não muda a rota por causa de críticas. É uma pessoa que cumpre com a palavra, é empenhada e assim, né? E o seu aperto de mão vale mais que um contrato. Daniel manteve-se íntegro, apesar de haver uma demandada geral do governo de Dário. Ele sabia que a sua integridade o tornava impopular diante dos outros líderes, mas sua consciência era cativa a quem, gente? Ao Senhor e comprometida com a verdade. Pois é. Os opositores de Daniel, aquela equipe toda, né, que odiavam ele, né? Então assim, os opositores de Daniel odiaram-no, não porque ele praticava o mal, mas porque ele praticava o bem. Eles bajularam e se tornaram hipócritas para alcançar o fim que desejavam, a morte de Daniel. Eles agiram no que? Em surdina ali, né? Eles ficavam arquitetando ali nos bastidores, tramando, né? Então, assim, Daniel, por ele ser fiel, né? Então, assim, que a gente possa lembrar que a gente pode ser perseguido, às vezes, com muito rigor, mas que a gente continue se mantendo íntegro, sabe? As trevas, gente, aborrecem a luz. E os que andam na verdade perturbam os que vivem no engano. O íntegro é uma ameaça aos corruptos. É interessante, né? A gente trazer essa reflexão nesse exato momento, né? E tem aqui o teórico Eliot, que ele traz pra gente que a verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. Olha que interessante, né? Ele traz aqui essa reflexão. Ele sabia que ele poderia ser destroçado pelos leões, gente. O diabo prefere que preserveremos nossas vidas e pequemos, enfim, no nosso testemunho, que a gente não consiga dar o nosso testemunho. Mas certamente ele deve ter sido tentado muitas vezes, né, a transigir ao se ajoelhar para orar. Por que não facilitar muitas vezes as coisas? Ué, são só 30 dias, gente, né? Ele tinha uma posição de privilégio, ele estava lá, tinha uma grande influência, ele ia continuar no mesmo cargo que ele tinha. Então, por que não? Assegura ali o seu futuro, né? Para quê? Não ora para Deus em público. Ele estava simplesmente abrindo a janela, né?
Então, o que que é não orar a Deus durante um mês, orar só secretamente, no coração, no pensamento? Mas não, né? Mas por que não? Ele fez, continuou fazendo daquela forma, né? Então, assim, certamente você será às vezes notado e perderá tudo, inclusive a vida. Daniel foi denunciado, preso e jogado na cova dos leões. A integridade não o livrou da inveja, da fúria, da astúcia, da perseguição dos corruptos. Mas Deus o sustentou em seu quarto de oração e fechou a boca dos leões na cova da morte. A gente vai ler amanhã esses próximos versículos, né? Então, assim, que a gente possa lembrar que mesmo quando a gente morra por causa da nossa integridade, né, que a gente possa lembrar que somos bem-aventurados, porque somos felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça do Senhor, por causa da justiça. Daniel enfrenta aqui, gente, a conspiração dos inimigos, não com armas carnais, mas com o quê? Com a oração. Então que a gente possa aqui, aí a gente vê ainda que Dário assina a sentença, que é irrevogável, né? Pois a lei é maior do que o do rei. Então assim, não tinha o que fazer. Dário caiu na artimanha ali daquela terrível equipe, né? Não havia motivo nenhum para acusar Daniel. Então arranjaram um, né? Então, ao fim, os culpados seriam os inocentes e Daniel seria morto pelas mãos do próprio rei, um inocente. O destino de Daniel estava assim feito já na cabeça deles, né? A sentença de morte foi assinada. Então, como Daniel enfrentou aquela situação humanamente reversível? Ele o quê? Ele orou, pessoal. Como ele orou? Do mesmo jeito que ele sempre orava. Ele não mudou a postura, nem o lugar, nem o conteúdo da oração. E aí a gente vê algumas marcas que eu acho que é importante a gente trazer para nós, né, na oração, que é o quê? Uma oração constante, porque ele tinha o hábito de orar. Ele não suspendeu a prática da oração quando foi informado sobre o que levaria, né, sobre as circunstâncias que eram desfavoráveis. Ele não mudou. As circunstâncias podem ter mudado, mas Daniel não. Gente, segundo ponto, a oração dele foi o que? Regular. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele não se escondeu e nem diminuiu o ritmo da oração dele. Então, assim, a gente precisa entender que, sim, se a gente não agenda, se a gente não marca ali a nossa vida, né, de oração, a gente não vai orar, gente. Né? Então, que assim, isso que a gente possa ter essa clareza. Então, tudo aquilo que é importante para nós, tá o quê? Tá na agenda. Terceiro ponto, foi uma oração confiante. Ele orava com a janela aberta para as bandas de Jerusalém, olhando para Jerusalém, porque ele acreditava na promessa, né? Quando o templo foi consagrado. Então, assim, ele orou com fé. Ele sabia que Deus podia intervir. Ele já tivera experiências com Deus. Em quarto lugar, gente, a oração foi corajosa. Ele abre a janela como costumava fazer. Ele não se preocupa em fechar a janela. Ele sabe que é Deus quem o livra e que vem em seu socorro. Então, assim, e quinto ponto, a oração foi cheia de gratidão. Daniel estava sentenciado de morte, gente, mas agradece a Deus em sua oração. Finalmente, sua oração foi cheia de intensidade. Daniel não apenas orou e deu graças, ele também fez súplicas. Ele postou da intensidade da sua alma em seu clamor a Deus. Então, de fato, que a súplica é a oração com forte grau de intensidade, né? E que assim, qual que hoje é o nosso motivo de oração? De fato, gente, para que a gente possa ter a ajuda do Espírito Santo para nos tornarmos íntegros. E que de fato nós possamos, no nosso coração, a gente possa ter a prática no nosso coração, na nossa vida, a gente possa ter a prática da oração. Que a gente coloque sim a oração como algo que é prioridade na nossa vida diária. Que a gente não se esqueça disso, sabe? Por quê? Porque senão, gente, tudo se perde. Entende assim? Porque essa é a arma que nós temos. Se perde no sentido assim, essa é a arma. A gente está deixando de lado uma arma espiritual que o Senhor deixou conosco.
Então, que a gente possa, assim, levantar esses 5 pontos e nos mantermos firmes e íntegros, mesmo em meio a tantos grupos sociais no qual nós estamos presentes, que a gente lembre e que a gente não abra mão do testemunho do Senhor, que a gente não tema homens, mas que a gente continue a confiar no nosso Deus e que a gente possa continuar devotos ao senhorio de Cristo, que a nossa mente seja cativa ao Senhor em todo o tempo. Então, que os nossos motivos de oração hoje seja para que o Espírito Santo nos ajude a nos manter íntegros diante da adversidade e diante de dias bons também, de prosperidade, quando o Senhor nos levanta e nos traz em papéis de destaque. Amém? É isso, pessoal. Um grande beijo para vocês.